Hoje a gente vai dar continuidade da nossa live, segunda parte do tema da última live, né? Não sei se vocês estavam, mas eu falei sobre processos obsessivos, né? E aí na live passada eu falei sobre os processos obsessivos simples, porque eu classifiquei como simples, intermediários e complexos. Não, é uma coisa assim que esses termos, né? Eu vou só recapitular que esses termos não são termos oficiais e tal, né? De simples, complexo, né? Só que as pessoas, quem é espiritualista, principalmente espíritas, eles conhecem bem esses termos, é meio que popular, sabe? O jeito popular de classificar ali um processo obsessivo. Então a gente falou dos processos obsessivos simples, e aí agora a gente vai falar dos intermediários, tá? E aí na outra live a gente vai falar dos complexos. Aí, só uma micro recapitulação, os processos obsessivos simples que eu falei são aqueles que são fáceis de resolver, mas ao mesmo tempo é muito fácil da gente cair neles, né? Então, da gente sofrer com esse tipo de processo obsessivo, porque qualquer deslize nosso pode resultar nisso. Só que como não tem nenhum, o espírito não tá com nenhum vínculo emocional, de ódio, querendo te fazer mal de forma deliberada, então é mais fácil resolver. Por isso que se chama simples, tá? E, gente, eu diria que se você tem mais de 15 anos, você provavelmente, assim, quase certeza que você já passou por isso, tá? Então, não tem muito por onde correr. Que a gente, na grandíssima maioria das vezes, a gente nem fica sabendo. Principalmente esses que eu falei na live passada, que são os processos simples, né? Não fica sabendo, se resolve ali sozinho, entre aspas, né? Mas vamos focar no tema de hoje, que é processos obsessivos, parte 2, obsessões intermediárias, tá? Então vamos lá, o que classificaria, né? Como que eu classifiquei essas obsessões intermediárias? São aquelas que elas são mais difíceis de resolver, mas elas não são assim tão impossíveis. Ainda depende principalmente do encarnado. Então o encarnado ele consegue resolver isso quando ele realmente se engajar em resolver, tá? É diferente das complexas que pode durar vidas, tá? Alguns exemplos aqui, né, de processos obsessivos intermediários, eu acho que os mais clássicos são aqueles ligados a vícios, né? Então, assim, quando. E aí a gente sempre traz os mais óbvios, porque realmente são os mais pesados e feios quando a gente vê lá do outro lado. Mas todos são. Todos têm um grau ali de complexidade, né? Mas quando uma pessoa tem um vício em tóxicos, por exemplo, eles são os piores, né? Porque é um vício muito horrível que muda demais ali o estado mental da pessoa, né? A pessoa, a depender do tóxico, ela sai de si, ela perde total consciência, assim, ela nem sabe mais. Às vezes ela confunde sonho com realidade. Isso eu tô falando do encarnado que tem vício. Então, a gente sabe como fica, né? Os famosos, com todo respeito, mais ou menos, né? Com um pouco de respeito. Mas assim, falar um termo que a gente usa bastante, que são os doidinhos do centro, né? A maioria ali tá sob influência de coisas pesadíssimas. E a gente vê como eles ficam, eles não estão no normal, né? Estão bem longe do estado normal. Muitos nem sabem se estão o que é realidade, o que é fantasia, é, o que é alucinação, o que é sonho, não sabe mais, não sabe quando tá sonhando, quando tá acordado, já perdeu total noção do agora, sabe? Se perdeu ali. Isso também acontece do outro lado, né? Então, não é porque a pessoa ela desencarna, para quem é espiritualista, né, e acredita nisso, não é porque a pessoa desencarna com, sei lá, sofreu uma overdose. E aí ela desencarna por conta disso, passou, acabou, zerou o game. Gente, quem é espiritualista sabe que não, você acorda do outro lado igualzinho, não muda nada, tá? O que muda é que você não vai ter acesso mais a isso fácil. Não adianta você pegar, arranjar um dinheiro e ir lá na boca comprar, não tem mais. Porque isso é físico. Isso é físico, é um bagulho físico. Você só consegue sentir aquele, né, frisson, aquela coisa, por conta da substância material. Então, como que eles usam, como que eles conseguem saciar o vício? Porque o vício continua, o vício não desaparece, continua. E dizem que, como o corpo físico segura muita coisa, quando a gente está sem o corpo físico, aquilo fica muito mais
exacerbado, sabe? Tanto a sensação do uso quanto a fissura, né? Quanto a. Esqueci o nome da palavra? Abstinência, né? Então, quando. E aí existe uma forma de você, do espírito que desencarna com vícios, né? Existe uma forma deles continuarem saciando esse vício, que é como através de um encarnado que tem o mesmo vício, que usa a mesma substância na qual ele é viciado. Então ele se encosta no encarnado e ele faz aquele mesmo processo que eu contei para vocês na live passada sobre os espíritos que se alimentam a partir de um encarnado se alimentando. Lembra que eu falei que algumas pessoas desencarnam, não sabe que desencarnou ou se recusa a sair de casa, eles começam a indiretamente e sem intenção obsediar os moradores da casa, os familiares, porque eles começam a atender as necessidades deles, porque estão tão próximos da matéria, que eles continuam com as necessidades básicas de fome, de sede, de sono, muitas vezes de sexo, né? Que também é um outro que eu vou falar já. Então, eles atendem essas necessidades quando o encarnado faz isso, porque quando o encarnado usa, ele libera aquela é como se fosse um plasma, sabe? Um ectoplasma, assim. Não é um ectoplasma, mas é como se fosse um plasma, assim. É um magnetismo que chama. Então, ele libera aquele magnetismo e aí o desencarnado, ele suga aquilo. E aí ele sente a mesma coisa que ele sentia. E dizem, né? Como eu falei, vou repetir. Dizem que é muito mais forte a sensação. Porque não tem mais o corpo físico para segurar, né? Então, por isso que é intermediário, não é simples esse processo, porque envolve vício. Quando você descobre que você tem um obsessor porque você tem um vício, não é porque você descobre que você vai parar o vício imediatamente, né? Muitas pessoas já, para algumas pessoas, né, isso basta para ser um grande motivador para ela parar o vício, mas a grande maioria não consegue assim, gente, né? Que se fosse fácil não seria viciado, né? Então, essa que é a complexidade da coisa, porque ele não consegue parar. E quanto mais ele usa, mais o espírito fica estimulando ele a usar, porque aquele espírito ele tá também enlouquecido, né? Então ele começa a usar e começa a juntar mais de um, né? Ainda mais esses que tem umas histórias que eu já ouvi vários espiritualistas falando, e tem no livro Sexo e Destino do André Luiz, que o Chico Xavier psicografou, ele explica bem esse processo, mas aí o vício, no caso, é de cigarro de tabaco normal. Quando são vícios assim, onde o espírito não perde a consciência, como é o vício do cigarro, ninguém fica louco fumando tabaco, né? Cigarro de tabaco normal. É um vício terrível, muito difícil, né? De largar, mas ele não mexe com a consciência das pessoas, né? Como os tóxicos, os ilícitos mexem. Então, lá do outro lado, a pessoa que tem o vício em tabaco também não tá sem consciência, tá? Mas ele continua com a necessidade. Então, o que acontece? É, nesse livro Sexo e Destino, do André Luiz, ele relata que tem um cara que ele fuma, né? Ele tem vício e tal, e também em bebida, mas ele não era alcoólatra, só que ele tava já se encaminhando, sabe, pro alcoolismo. E a casa desse cara tinha um espírito que era dono. Eu acho que era um, ou era dois ou era um só, não lembro. Mas ele era tipo dono. Ele tratava aquele encarnado que fumava, né, como se fosse dele. Então qualquer espírito que entrava ali na casa, ele meio que protegia, né? Porque ele não queria dividir o objeto, né? Dividir o objeto dele, né? Dividir, tipo, a fonte dele, porque quanto mais espíritos ali sugando o magnetismo que aquele cara emanava quando ele fumava, menos sobrava para aquele cara lá que era o primeiro. Então ele não deixava ninguém se aproximar. Só que ele tinha um amigo, era isso. Ele era o dono do cara, né? Ele que ficava ali na casa, o obsessor. Só que ele tinha alguns amigos que ele deixava os amigos entrar de vez em quando, até quando ele queria. Aí tinha um amigo dele que gostava mais, né, de um goró. Aí o amigo dele ficava lá estimulando, ficava no ouvido do cara o dia inteiro pra ele tomar um uísque, pra ele tomar um conhaque. E aí eles saciavam a vontade deles e o cigarro a mesma coisa.
Então, o cigarro geralmente é uma pessoa que fica em cima, é um espírito que fica em cima de quem fuma. Um, dois, eles não querem dividir, eles têm consciência, sabe? Então, eles têm essa noção, não vou dividir. Não é uma regra, tá, gente? É o que a gente vê, assim, nas psicografias, geralmente é um. Porém, quando a gente fala de tóxicos, não. Porque ele já não tem mais. O espírito que é viciado em tóxico, em substâncias ilícitas, ele não tem noção de nada, como eu estava explicando agora há pouco, não tem mais. É igual o encarnado que tá nesse vício quando já perdeu o controle. É igualzinho lá, é até como eu falei, é pior, tá pior, porque ele já desencarnou, ele tava no ápice, não diminui a vontade, só aumenta. Então, ele não tem essa consciência de vou ficar, ele é meu, vou defender dos outros. Não tem essa consciência. Ele só quer usar, ele fica ali em cima da pessoa, ele nem fica incentivando ele a usar com palavras claras, porque ele não tá mais articulando nada. Ele só fica ali do lado com uma fissura gigante e conforme a proximidade vai ficando mais longa, o encarnado começa a sentir a mesma fissura, vira uma coisa só. E aí o que acontece? Por ele não ter essa noção de vou proteger o meu encarnado para que ele fique só meu, não tem essa noção, então vem um monte, gente. Era isso que eu quero. Eu fiz esse rodeio todo porque eu gosto de explicar as coisas, né? Mas para vocês entenderem que esse tipo de vício, ele é tão horrível que ele nunca, uma pessoa que tá usando essas coisas, nunca tá só, nunca, nunca, é impossível. Não existe, não importa o quanto a mãe tá orando, o quanto bem ele faz pros pobres, ele nunca é, tá só, tá? Em termos do plano espiritual. Ele sempre tá com um monte de gente ali usando com ele, tá? Então ele não. Por isso que é tão difícil, gente, ele parar. Porque quando ele vai parar, ele não para por ele. Ele tem que convencer uma legião a parar também. Tipo, a gente com a vontade, né? Nós, quando temos um vício, a gente quer parar. E a gente não consegue, é uma luta e tem recaídas e volta e recaídas e tem família chorando, implorando pra gente parar, a gente não para, né? As pessoas que têm o vício e tal. Imagine você fazer isso por você e convencer uma legião a fazer também, uma legião que já tá desenganada e fala assim, mano, eu já morri, sabe? Já era, não tem mais o que fazer, assim, já perdeu total consciência, assim, pra voltar. Eles nem sabem, eles nem entendem que tem uma coisa além daquilo, sabe? Então eles já se abandonaram. É uma coisa muito difícil. Não paguem pra ver, gente. No sentido assim, não, eu só uso final de semana, eu só uso nas festinhas, não sei o quê. Por isso que é complexo. Complexo não, é intermediário. Pra vocês terem uma ideia, né? Ainda não é complexo. Ele pode se tornar, se é uma coisa recorrente de vidas. A pessoa ela vem viciada muitas vidas, não sei o quê. Pode sim, mas eu ainda quis colocar nesse intermediário porque ele ainda assim depende da própria pessoa. Porque a partir do momento que ela bate o pé e ela não volta, não tem mais o que ser atrativo para aqueles caras estar ali com elas. É isso que eu quero dizer, entendeu? Eles não têm nada contra a pessoa encarnada. Nesse caso que eu tô falando, não tem nada contra. A pessoa que tá usando, ela tem vício em tabaco, ela é viciada em álcool, ela é viciada né, em drogas ilícitas. O vício é isso. Então, não tem ódio de você, pelo contrário, ela nem quer que você desencarne, porque se você desencarnar, acabou a fonte deles, né? Então, assim, não tem, tá? Não tem nada, não é nada pessoal. Por isso que eu coloquei aqui na classe dos intermediários. É uma coisa específica. Você tá dando uma coisa que eles querem muito, que é o vício deles, porque é o teu vício e também é o vício deles. E vai fazendo muito mal pra você, porque, como eu falei, vai vindo. Vai vindo gente, vem gente. Então começa a pedir muito, a pedir toda hora. Eles não param, eles não trabalham, eles não têm família, acabou, já morreu, entendeu? Então é o dia inteiro eles buscando isso, o objetivo, e perdeu total consciência, não tá com consciência de nada. Muitos nem sabem que desencarnaram. Parece que eles estão num sonho eterno, sabe? Num pesadelo eterno. Então, eles só querem a próxima dose, a próxima. Então, eles estão vendo que aquele cara que eles encostaram ali usa muito, e eles vão ficar no ouvido, então vão ficar lá com aquela fissura, passando aquela agonia, aquela necessidade pra pessoa encarnada, até a pessoa ir lá e usar, e não deu pra todo mundo, porque já tem 20 ali, aí eles vão ficar de novo no pé, e por isso que o vício aumenta. Porque ele tá usando a dosezinha pedra que ele fuma, na verdade ele tá dividindo pra 20, né?
Então, é muito difícil, só que ainda assim, a partir do momento que essa pessoa tem uma iluminação, acontece alguma coisa, e os mentores estão ali tentando de tudo, fazendo de tudo, a consciência, não sei o que, um monte de artifício para que a pessoa caia em si, porque só depende da pessoa. Tem tanto influência do desencarnado e viciado, quanto influência dos mentores e guias, mas são influências, tá? Então, por mais que a gente fale assim, que injusto, gente, são influências. Aquela analogia do anjinho e do diabinho é uma alegoria muito, como que fala, meio fantasiosa, mas é uma alegoria para algo que acontece. A gente tem influência, a gente vive num planeta, né? Estamos num planeta de provas e expiações, ou 3D, como falam. Isso significa que existe, que é muito dual. Então, existe as duas coisas, né? Então, a gente dá ouvido para o quê, né? Tem as duas coisas aqui dando ouvido, ninguém faz por nós. Como eu falei, a partir do momento que você parou, parou, acabou, não tem mais por que eles ficarem do seu lado, você não tem mais, você não tá dando mais o que eles querem, tá? E perde a frequência também, sabe? Você sai da frequência deles, porque tudo é frequência. Então, esse é um ponto, né, do vício. O vício é o principal, a principal porta de entrada para as obsessões intermediárias. E depende muito do encarnado, muito, muito do encarnado, né? É abandonar aquele vício. E aí eu falei dos mais pesados para ficar óbvio, né, o conceito. Mas, para ficar óbvio, não, para ficar mais claro o conceito. Mas aqui a gente entra vício em comida, vício em pornografia, que é tão maléfico quanto o da droga. Gente, é uma coisa horrível. É uma coisa horrível, horrível. Tem muito espírito que a gente chama de íncubos e súcubos. Íncubos e súcubos não são demônios criados por Deus, já nasceu demônio, foi criado demônio. Não, gente, são espíritos que um dia estiveram encarnados. E se eles têm vício em sexo, é porque eles experimentaram muito. Eles experimentaram, não, né? Eles exploraram muito dessa prática na matéria ao ponto de viciar. E aí, quando eles desencarnam, eles não conseguem mais. Eu já falei disso algumas vezes. Eu tenho uma live que se chama. Eu acho que eu tenho, né? Aquela live sexo no plano espiritual, uma coisa assim. Eu vou ler aqui as mensagens, aí eu já entro na parte da pornografia e do sexo. Felipe Oliveira. Ju, é possível distinguir um pensamento próprio de um influenciado por obsessor? Olha, não é fácil, mas é possível. Eu sempre penso assim, né? Às vezes vem uns pensamentos muito aleatórios. Eu não sei se é obsessor ou se eu sintonizei com alguma frequência, porque também tem essas coisas. A gente às vezes sintoniza com uma frequência que tá aqui, sabe? Porque todo mundo emite frequências, inclusive os encarnados. Então, às vezes a gente sintoniza com algo que não é ninguém, não é uma coisa específica pra gente, mas a gente sintoniza com aquela coisa. E aí eu sempre penso, peraí, isso é meu? Faz sentido eu estar pensando nisso? Por exemplo, eu nunca cheguei ao ponto de pensar em me desviver. Pra mim, isso nunca. Eu já tive depressão, mas nunca cheguei ao ponto disso, assim, jamais. Se um dia vim acordar com essa ideia, não é meu. Eu nunca namorei com essa ideia, eu nunca cheguei próximo disso, entendeu? Então, peraí, isso não é meu, sabe? Ah, se eu tô aqui sentada, de repente, sei lá, eu trabalho numa empresa e tem um colega meu sentado ali, a gente trabalha 10 anos juntos. Um belo dia eu começo a olhar pra ele, nossa, que bonito, né? Será que ele ficaria comigo? Eu sendo casada. Peraí, eu tô trabalhando com essa pessoa há 10 anos, porque do nada, assim, sabe? Do nada, não aconteceu nada, não teve um encontro, não teve uma troca de mensagem, não teve um nada. Da onde veio isso? Não é meu. Um dia você ama a sua família, no outro dia você acorda com vontade de se divorciar. Que aconteceu alguma coisa? Alguém fez alguma coisa comigo, ele fez não sei o que, eu me chateei, eu tenho engolido sapo há muito tempo. Não, então não é meu. Então, essa análise que eu faço, sabe? Aí eu não sei se é um obsessor ou se eu sintonizei mal, ou realmente pode ser influência, sabe? Acontece, espíritos tentam influenciar a nossa cabeça o tempo todo. Então eu sempre faço essa avaliação, né? Como que é o meu padrão? Qual que é o meu normal? Quando eu fujo desse normal, sem motivo, porque às vezes a gente é exposto a uma situação extrema, uma situação diferente. Então tudo bem a gente pensar, ter o impulso de um pensamento diferente, porque aquela situação é diferente. Agora não aconteceu nada. Você simplesmente virou uma chave e começou. Não, não é meu. Tá? Eu lido dessa forma, tá?
Tafine Silva. Tafine. Ju, como ajudar alguém que está acompanhado de obsessores? Olha, você fazer orações para o mentor da pessoa, sempre quando você tá. Se não for seu filho, é, se não for o seu filho, até, tem gente que fala assim, se não for um adulto, mesmo o filho sendo adulto, não aconselham você orar para a pessoa. Você ora para o mentor da pessoa, né? Eu avalio assim, tipo, que tipo de risco eu quero correr. Essa pessoa vale o risco? Se é o meu marido, se é um filho, um pai, mamãe, minhas irmãs, eu correria o risco. Mas tem muita gente que fala que você deve orar para o mentor da pessoa, porque o mentor vai pegar essa energia da oração e vai usar para o bem do mentorado dele. Então, você, mentor do Joãozinho, né? Cuide dele, né? Que Deus o abençoe, que ele possa se livrar desses obsessores, sei lá, né? Usar suas palavras. Então, esse tipo de oração é muito positiva, tá? E não entre na pilha. Então, geralmente, pessoas que estão sendo obsediadas, é, tem vários tipos, né? Mas algumas obsessões fazem a pessoa ficar muito reativa, muito. Então, qualquer coisa que você fale é motivo. Não fica instigando, sabe? Tenta agir. Lógico, né, gente? Tudo com limite também. Porque, como eu falei, o obsessor, ele influencia. Ele não faz por você. Se a pessoa vira violenta, começa a te desrespeitar, começa a te esculhambar, sabe? Aí não, né? Ai, minha filha, então vai lidar você com seus obsessores longe de mim. Só que se tá aquela coisa estranha ainda, tal, tente agir com amor, porque isso também quebra, porque isso faz você ser aquela influência positiva. Você acaba ajudando o mentor e os guias dessa pessoa a ele optar pelo lado positivo, para ele cair em si e sair dessa frequência. Mas é sempre importante falar, tá, Fini, que se a pessoa não mudar os pensamentos, as atitudes dela que tá fazendo esse obsessor é, tá ali, né, sintonizando com ele, não, nada vai acontecer, tá? E, Ju, você acha que algumas neuroses que geram vícios também têm alguma relação com obsessão? Liv, o vício que eu falei não é. Dificilmente a pessoa se vicia inicialmente por conta de um processo obsessivo. Dificilmente. A obsessão vem depois, tá? Então você usa e depois você é obsediado, porque o obsessor não vai perder tempo instigando alguém que nunca usou aquilo, que ele tá na fissura para usar, ele vai ficar lá 3 meses instigando a pessoa a usar até ela se viciar, para aí sim ele. É muito difícil. Isso pode acontecer se você tá vivendo um processo obsessivo complexo, né? Ou até o intermediário que eu vou falar, que é como quando os espíritos querem fazer mal para alguém. Eles podem usar isso como um artifício para fazer mal para a pessoa, mas mesmo assim é mais difícil, sabe? Porque você tem que dar o primeiro passo, sabe? Então, por exemplo, eu tenho 37 anos, não tenho vício de nada. Tipo, não tenho vício de tóxico, não fumo, bebo muito pouco. Então, vamos supor que eu com 37 anos venho espírito, eu quero fazer mal a ela, eu vou fazer ela começar a usar crack. A chance desse cara se dar bem são muito remotas. Tipo, eu com 37 anos, da onde eu vou, tipo, sabe? Não faz muito sentido. Então, você começa e aí você abre campo para os caras virem, entendeu? É isso que eu falei. Por isso que é intermediário, porque é um monte de The Walking Dead querendo tá na fissura, descobre que você tá usando, te pegou ali na boca, comprando, usando com teus amigos não sei aonde, vão lá e te acompanham, tá? É mais ou menos isso. Então, não é o contrário. Dificilmente é o contrário. Dificilmente. Só se é um processo. Aí é um processo obsessivo complexo. Tipo, a pessoa tem um inimigo de outras existências aí. E aí ela com 14 anos de idade na escola, aquele inimigo tá desencarnado, quer fazer mal pra ela, tá determinado a fazê-la desencarnar, ele começa a ficar no ouvido dela porque ele não tem pressa. Ele tá ali, a existência dele tá sendo dedicada a ferrar com a vida daquela pessoa. Então ele vai usar um monte de artifício pra ferrar com a vida daquela pessoa. Ele tá acompanhando ela desde que ela é adolescente, sabe? Então ele tá esperando só um deslize. Adolescente é o momento certo de fazer besteira. Então ele vai esperar aquele momento e vai ficar instigando ela a andar com pessoas que já estão nessa vida e não sei o que. E é todo um plano complexo que ele faz e tudo mais. Aí sim, tá?
Agora vamos lá, Xixia fala, Ju, você pode falar sobre o vício sexual? Então, eu tinha começado, né? Então, eu vou dar continuidade. Daqui a pouco eu volto aqui para as mensagens. Então, existem esses espíritos, né? Essa energia ela é muito, muito forte porque ela é muito instintiva. É um negócio que o ser humano. Eu sei que existem exceções, eu sei que existem pessoas que são assexuais, eu sei que tem, tá, gente? Mas vamos tratar exceções como exceções. Então, a gente sabe que o ser humano ele tem essa, esse apelo, né? Então, assim que o corpo tá formado, às vezes até antes já começa a ter alguns estímulos, né? E é uma energia muito forte, muito única, né? Você sente coisas ali que só aquilo pode te dar aquela sensação. Então, tem gente que ela se vicia, é tão apegada, é tão viciado naquilo quando tá encarnado, que quando desencarna, não mudou nada, continua. E o pior, lá, espírito não tem relação entre eles? Tem muito. Tem zonas sexuais lá no astral. Eu tenho alguns vídeos aqui, eu acho que o meu vídeo que mais bombou aqui foi o vídeo Festas no Umbral. Tenho uma vergonha, até tirei do destaque, né? Porque ele tem muitos views, então ele tava lá no destaque. Eu tirei dos destaques porque eu falei, meu Deus, que vergonha. Mas muitas pessoas, se vocês olharem lá os comentários, tem mais de 2.000 comentários, pessoal falando que já sonhei que eu fui pra tal lugar, sonhei que eu tava no Morgia, sonhei que tava gente, né? Tudo que era buraco ali tá preenchido. Uma loucura, porque tem mesmo, gente, que não falta em umbral médio, umbral grosso, são esses locais. Cheio de gente que desencarnou com esses apelos, né? E aí eles têm sim relação entre eles. Porém, tem um detalhe. Espírito não chega. Não tem orgasmo, né? Eles não têm entre eles. Não chega. Por quê? Porque eles não têm corpo físico. O que proporciona o ápice, o V estrelinha, é um corpo físico. São aqueles órgãos físicos, tá? Perdeu o corpo físico, não tem mais. Essas sensações que a gente tem aqui, gente, só que o que faz a gente ter é o corpo físico. Por isso que a gente tem que viver, de novo, toda live eu falo isso, porque toda live acaba cabendo essa frase. Jesus falou, esteja no mundo, mas não seja do mundo, porque você vai sofrer quando você sair desse mundo, sabe? E quando ele falou mundo, aí não quis dizer a terra, mas quis dizer o plano físico. Viva o plano físico. Ninguém tá falando pra você se abdicar, né? Tem uns loucos aí falando, mas fala, mas são os últimos, né? Abre mão. Mas viva aquilo, mas não se apegue, não acha que a vida é isso apenas, porque quando a gente partir daqui, a gente vai ter que aprender a viver com outras coisas, a viver outros prazeres, outras alegrias, outros desafios, outra forma de vida. Não dá para se apegar nisso. A aparência, a juventude, é passageiro, gente. E essas sensações também são, o sexo é uma delas. Então eles não chegam nesse ápice deles. Oi, Lohana, às vezes sim, tá? Arquétipo a depender pode atrair, sim, obsessores. Mas não é o arquétipo, é o seu comportamento. Gente, um objeto não atrai nada, uma tatuagem que você faz no braço não vai atrair nada. É o comportamento que você assume quando você começa a vibrar naquela energia que você está ativando, tá? A gente tem que começar, não que você tá fazendo isso, tá, Luana? Mas é importante falar isso. Eu fiz várias vezes a pergunta. É importante falar isso. A gente tem que começar a se autorresponsabilizar pelas coisas. Eu tô deixando bem claro que processo obsessivo, ele só acontece porque o encarnado, ele teve alguma ação sobre isso. Ele baixou a frequência por quê? Porque ele baixou, ele quis baixar. Ele fez coisas que baixou a frequência. O vício, ele decidiu ir lá e usar. O encarnado não pegou a mãozinha dele e pegou e acendeu uma pedra pra ele fumar. O encarnado não arrumou a carreirinha lá de pó pra ele cheirar. Não. O encarnado não, desencarnado. Então a gente tem que se responsabilizar, a gente abre campo. Ainda mais essas questões de vício que eu tô falando, os caras estão completamente a Lucy Crazy lá. Eles não estão com uma cabeça, sabe, boa pra fazer estratégia nenhuma, não tem estratégia nenhuma, eles estão completamente a Lucy Crazy. E se tem espíritos que estão montando estratégias, como eu falei daqueles de inimigos, não sei o quê, é porque você abriu brecha em algum momento. Você fez mal pra ele, você matou ele, você matou a família, você fez a filha dele se viciar, esse tipo de coisa. Acontece, gente. Bandido e psicopata morre e um dia ele reencarna, tá? E não zero game. Continua tudo. Então,
Então, a gente tem que se responsabilizar. Tudo, 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 tá? Inclusive, quando a gente quer ficar ativando o arquétipo da sereia, achando que a única coisa que vai acontecer é atrair um monte de homem aos nossos pés, tá? Não é bem assim. Então, vamos lá. Então, eles não sentem, né? Eles não chegam nesse ápice entre eles. Então, eles sentem prazer, porque sexo não é só orgasmo, né? Sentem prazer, sentem, não sei o quê. Mas fica sempre com aquela coisa. Porque o vício, qual que é, principalmente? É no na sensação, né? Em ver a estrelinha lá. Esse é o vício. Principalmente a sensação que vai combinar, precisa finalizar, né? E então eles não finalizam nunca. Como é que finaliza? Através de um encarnado fazendo. Então eles ficam obsediando as pessoas para que elas não só. E olha que louco que é, não é só a questão do sexo. Muitas vezes, quando o espírito tá muito loucão, ele prefere até que a pessoa não faça com. Por exemplo, você é casado e aí atraiu por algum motivo um obsessor, ele fica estimulando o casal a fazer toda hora. Não. Coisa mais difícil do mundo. Não, tá? Não acontece. Porque primeiro que existe um negócio chamado alcova blindada, que eu posso falar disso depois, mas só em suma, assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, quem falou disso a primeira vez foi o Chico Xavier, sobre essa alcova blindada. Então, quando existe um vínculo, um elo muito forte entre as pessoas envolvidas ali no ato, que não é só aquela coisa animal, sabe? Eu quero saciar meu desejo, eu tô com tesão terrível, eu quero saciar, tô nem aí quem seja, eu só quero um negócio aqui e não sei o quê. Isso não. Quando tem um carinho, quando tem um cuidado com o outro, uma consideração com a outra pessoa, sabe? Não é só a questão do sexo em si, ela tem uma consideração entre eles, então se gera toda uma proteção. Os dois juntos criam, não é? Então vem os mentores aqui fazer uma cabaninha protegida. Não, a própria pessoa, nós somos muito fortes, gente. Nós temos as duas energias, a gente tem toda a capacidade do mundo. É que a gente às vezes não usa, né? Mas algumas coisas acontecem meio que no automático. Então, quando existe isso, gera-se toda uma redoma mesmo de proteção, que é chamado de alcova blindada, né? Fica blindada mesmo. E protege ali esse casal de interferências durante ali o ato e tudo mais. Não precisa se amar loucamente, não precisa ser casado, não é isso. É o que tá no coração dos dois, sabe? As intenções reais. E lógico, você pode estar com o maior tesão do mundo, mas existem coisas além disso. Existe uma consideração pelo outro, existe um respeito pelo ato também, sabe? Então tudo isso gera ali essa alcova blindada. Então não é nisso que eles estão querendo atuar, os obsessores ligados a isso. Eles atuam no exagero, sabe? No exagero. Por isso, assim, que é bem comum eles ficarem estimulando as pessoas ao pornô. Porque o que acontece com o pornô, né? Todo mundo sabe. É rápido. Você vê um negócio ali, acabou. É isso que eles querem. Eles não querem nada romântico, eles não querem carícias, eles não querem que você assista um filme cheio de história pra daqui a 30 minutos ter alguma coisa. Eles querem que você vê um negócio ali, faz, acabou. É isso que eles querem. Aí vai dar 1 hora, vai bater a vontade de novo. Vai lá assistir, vai lá no banheiro, não sei o que, não sei o que. E aí, de novo, rápido, 5 segundos, acabou. E é isso, e é isso, e é isso. E aí você começa a perder o prazer numa relação com a outra pessoa. Você perde o prazer. Até mesmo com você, sabe? Você não tem mais o prazer em ir lá, em se tocar, em não sei o quê. Não, você só quer, sabe, aquela coisa ali, o fast food do sexo, né? Aquela coisa ali que você nem parou pra pensar. Que, sabe, um negócio assim que nem. Aí começa a ser tão rápido que você perde muito do prazer. Você só vai aquela coisa. Quando for virar. E aí você não tem mais, não consegue mais estar com uma pessoa, né? Não consegue mais, quando tá com alguém não funciona. Às vezes começa a ter que ir para umas coisas muito mais hard para começar a ter prazer, porque vai perdendo prazer pelo normal, pelo simples. Eu não tô falando, não tô sendo puritana, não tô falando que o certo é fazer assim, não fazer assado. Estou falando dos extremos, o que foge do saudável, tá, gente? A gente sabe que em matéria de sexo existe sim um limite do que é saudável e o que não é saudável. Lógico, entre quatro paredes vale tudo. Claro que vale, se for, né, as pessoas
em comum acordo e tudo mais, mas entendam quando foge do seu controle, não tá ok. Podem falar o que quiser. A pessoa tá lá no trabalho, não consegue trabalhar, precisa ir pro banheiro do trabalho, do escritório, se aliviar, precisa tá ali no terminal Santo Amaro, precisa ir no banheiro terminal. Tá, é ok? Não, desculpa, não é ok. Isso daí fugiu, foi pro vício. A pessoa se masturba 15 vezes por dia. É normal? Tá ok? Não tá? Tá? A pessoa tá lá com a gatinha, ela só consegue quando ela assiste um pornô. Tá ok também? Porque você assistir, porque vocês gostam juntos é uma coisa. Agora você só consegue quando você assiste um negócio, tá normal? Não tá também. Então não é difícil entender quando tá fugindo. E é dessa forma que eles entram, tá? Eles não querem você como parceiro, uma parceira, sabe, fazendo uma brincadeira, fazendo uma coisa mais, sabe, mais gostosa, um negócio com mais tempo, com mais calma. Não querem, eles não querem isso. Não quer amorzinho. Eles querem, entendeu? Acabou, é rapidinho, não sei o que, 5 minutos, porque daqui a uma hora você vai estar lá de novo, entendeu? Então eu não quero que você dependa de uma outra pessoa querendo também. Eu não quero que você espere a noite para quando você estiver no seu quarto, sozinho, tranquilo. Não, eu quero que você entenda que qualquer hora é a hora. Então é assim que eles pegam. E aí, gente, quando sai do corpo ao dormir, é pra lá em zona sexual pra sugar mais um pouco. Ah, lembrei do porquê que eu tava falando do chakra. Porque a energia sexual, ela é a mais forte, né? Que a gente tem. Não forte de benéfica, não é maléfica, é uma energia. Ela é a que nos dá mais impulso, é isso, sabe? Principalmente pra matéria. Principalmente não, só pra matéria mesmo. Então, assim, aquela coisa de você acordar de manhã e você fazer as coisas que você tem que fazer, e você dar um gás pra você conseguir, sabe, atingir seus objetivos, e você fazer exercício físico, e você gostar de, sei lá, meu, é final de semana, eu quero sair, eu quero tomar um sol. Essa energia, ela é também vinda da libido. Então, quando você é drenado por esses seres, e porque você tá toda hora ali se desgastando, e quando dorme também tá ali se acabando, você perdeu a sua energia vital, assim, a sua energia, a sua libido para a vida. Você não consegue mais criar nada, você não tem mais ânimo para fazer nada diferente. Você começa a perder até sabe, o asseio assim de higiene. Você começa a ficar com dificuldade para acordar de manhã, perde o rendimento no trabalho, tá? Na escola. Fica até com algumas coisas, alguns prejuízos, assim, de relacionamento na hora de você falar, você fica estranho, você não tem mais aquele tesão de buscar, de ter amigos, de conversar, de praticar um esporte, tudo isso vai perdendo. Então, aparentemente é uma coisa boba, porque, meu, dizem, né, Dizem, né, gente? Eu não sei. Dizem que o sexo, né, tem aquele ditado, sexo até quando é ruim é bom, né? Mas é aquela coisa, sabe? São os seus segundos ali daquele oh, né? Quando chega nesse nível. Então, o quanto você tá. Ai, não, porque tem gente que fala que adora dormir pra ir pra essas zonas porque é mó bom, não sei o quê. Cuidado, gente, porque alguma coisa você tá deixando ali, sabe? Ninguém é a deusa da beleza e do sexo que os espíritos obsessores, quando você sai do corpo, te levam pra lá porque você é tão incrível. Nossa, você é a rainha do rolê, né? Não, gente, porque você é o encarnado que vai ser lá sugado até a última gota e é isso que eles querem. Entendeu? Então chama um monte de encarnado quando dorme, vamos lá chamar nossos amigos pra vir aqui pra festa, porque eles é a nossa fonte. Aí fica lá na festa, faz tudo, a fonte tá lá. E eu não vou entrar em tantos detalhes sobre como que é lá, né, lá no plano astral, obrigada, Dani. Essas coisas, como que esses espíritos ficam, que é uma live à parte. Eu acho que eu já fiz live sobre isso, mas se vocês quiserem, depois vocês comentem, eu posso fazer sobre. Mas assim, falando da questão do processo obsessivo ligado ao sexo, tá? É assim que funciona. E geralmente é assim, gente. Tem os desvios, assim, mais pesados, que envolvem crimes mesmo, sabe? Pessoas que têm uns desvios fodidos, assim. Tipo assim, sabe? Criminosos, serial killers, que vão pra esse lado sexual. Com certeza. Eles estão com um monte de gente ali junto deles, né? Mas aquele cara, ele tinha todas as inclinações, gente, tá? Olha, é como eu falei pra vocês, igual eu com 37 anos, o espírito vinha aqui no meu ouvido, fuma uma pedra de crack. Aí eu, opa!
Só precisava de um incentivo. Vou agora ali na boca. Você entende? Tipo, não é uma coisa meio descabida. É melhor me incentivar em outra coisa, assim, ó. Pede uma pizza, sabe? Aquela coisa, tô de dieta. Fica a dica aí, obsessor. É mais fácil você chegar em mim e falar, ó, Juliana, pede uma pizza. Tá na promoção. Aí as chances de sucesso são bem maiores. Agora, eu, no alto dos meus 37 anos, fumo uma pedra de crack, não. A mesma coisa que eu tô falando pra. Do nada vem um obsessor e falar pra alguém: vai lá matar alguém, matar 15 pessoas na esquina. Ah, claro, só precisava desse incentivo. Não, gente, a pessoa já tinha todas as inclinações, tá? Pra isso. É, vamos assumir as responsabilidades das coisas também, né? Porque senão ia ser. Aí desiste, vamos só né, abrir os braços e falar: tá bom, vai, faz o que vocês quiserem aí, que eu não tenho mesmo gestão de nada mesmo. Então só manda ver. Não é assim, né? A Alma Júlia fala: no caso do cigarro, isso acontece com qualquer pessoa que fuma? Geralmente sim, Alma. E principalmente assim, tem gente que fuma. Eu conheci não, eu tenho alguns amigos que agora eles já até pararam. Mas quando a gente era mais novo, eles fumavam só de vez em quando, sabe? Tipo, tô no rolê, aí a gente saía do clube, saía da balada, eles acendiam o cigarro. Não tem obsessor, tipo, né? Porque é imprevisível, sabe? A pessoa fuma uma vez por semana, não. Mas se é uma pessoa que tem um vício normal, como a maioria das pessoas que fumam, né? Ela fuma ali alguns cigarros por dia, um maço por dia, dois, tal, sempre tem. Meu pai, ele parou de fumar. Eu não falei pra vocês aqui, eu acho que eu falei no grupo lá. Meu pai fumou mais de 50 anos. Ele parou de fumar em fevereiro. Ele nunca tinha parado, nunca tinha conseguido. Ele tem 66 anos. Ele parou, gente. Desde fevereiro, assim. E ele fumava 3 maços por dia. Não é assim, ele fumava 3 cigarros, ele fumava 3 maços por dia. Ele não tirava o cigarro da boca, era o dia inteiro. Ele acordava de madrugada pra fumar, pra vocês terem uma ideia. E parou. Aí aconteceram algumas coisas assim, nada de saúde, ele parou porque, enfim, parou. E meu pai trabalhava no centro espírita, né? Que eu falei pra vocês, muitos anos. Ele trabalhou muitos anos. Ele parou na época da pandemia e não voltou mais, mas ele trabalhou mais de 15 anos no mesmo centro, assim, 15 anos direto. Tinha época que ele ficava bem chateado, mas ele não podia dar passe de limpeza, por exemplo, porque ele tinha muita energia ali do cigarro. E aí, quando ele entrava no centro, minha mãe falava que ele não contava pra gente, mas a mãe trabalhava com ele lá, né? Minha mãe contava às vezes pra gente que eu falo eu e minhas irmãs, né? Que alguns trabalhos, eles falavam sempre pro meu pai, os mentores, você dá muito trabalho pra gente aqui. Porque quando você chega, a gente precisa tirar todo mundo. Só que você sai daqui, eles voltam, né? É, só que ele era muito útil nos trabalhos de desobsessão, porque ele sempre estava mais densificado, então ele conseguia sintonizar mais com os obsessores, então ele dava passagem. Sempre que ele estava na roda da desobsessão, quem dava passagem era ele, porque ele estava mais conectado, né? Então ele acabava usando para um lado positivo. Não o cigarro, mas a densidade que ele ficava. Então é quase impossível, Alma, quase impossível você não ter, né? Você que eu digo assim, a pessoa que fuma não tem um amiguinho ali, né? Às vezes troca, mas se é um hábito constante, gente, infelizmente é assim, tá? Não tem como eu falar que não é porque é. É assim. Mesma coisa da bebida, se você tem um hábito, todo dia eu tomo 2 doses de uísque. Vai ter. É um fato. Nossa, mas só são 2 doses. É todo dia, virou um hábito. Aquilo ali facinho vai ter espírito. Ele sabe que você toma. Então, aquelas 2 doses ele pode contar. Só que, lógico, é o suficiente pra ele? Provavelmente não. Então, durante o dia, ele vai lá procurar outra pessoa. Então, lógico, quanto mais você faz, quanto mais você usa, mais vai ficar espírito ali ao teu redor, porque ele sabe que é o tempo inteiro você fazendo aquilo. Se você não faz o tempo todo, ele também não vai ficar o tempo todo ali do seu lado, porque ele sim tem muito vício, tá? Espírito desencarnado não fuma um cigarro por dia, gente, tá? Então, assim, se você é a pessoa que vai fumar 3 cigarrinhos por dia, ele vai ver mais ou menos ali o horário que você fuma e vai ficar ali enquanto você fumar. Saiu, ele vai embora. Só que o que acontece, que é o risco, tá? Vai ficar no ouvido de vez em quando, te instigando a usar cada vez mais tudo.
E comida também. Alguém falou, poucas pessoas falam de comida. Comida também, gente. O... A compulsão alimentar, gente, também, gente. A pessoa que tá comendo, sei lá, 2 caixas de pizza e 2 litros de Coca-Cola em uma hora de uma vez, para depois vomitar, esse tipo de coisa, a pessoa também tá abrindo ali campo para quem também desencarnou com esses vícios. Eu tenho uma projeção que eu fiz, né? Eu contei uma vez pra vocês que eu tava com um grupo que tinha uns 3 mentores, e um grupo muito grande. Eu era bem mais nova, eu tinha uns 20 e pouquinhos anos, sei lá. E aí a gente tava no umbral e a gente entrava tipo num prédio que servia como se fosse um albergue. Ele servia de acolhimento para pessoas que moravam ali na região. Então as pessoas iam lá, se tipo tava com machucado, tava sem braço, tava com um buraco na cabeça, eles tratavam e saíam, porque eram pessoas que não queriam ir para colônia, não queria ir para a cidade mais alta, não queria fazer tratamento, não queria nada. Queria continuar lá. Mas eles estavam sofrendo, então eles iam lá, pegava, cuidava e liberava para ir embora. Também tinha um restaurante, como se fosse um bandejão, sabe? Eu lembro que eu ficava olhando, gente, que louco, tipo, comida normal. Tinha um monte de coisa. A gente ficava passando por vários setores. Até que a gente chegou no subsolo. E lá embaixo tinha uma salinha. Aí acontecia alguma coisa, os mentores ficavam meio agitados, falavam assim, ó, vocês fiquem aqui, vocês não saiam daqui, viu? Não saiam daqui. A gente tá bom. Aí a gente ficava assim, o que será que aconteceu? Não sei o que. De repente a gente ouvia uma explosão, alguém explodia a parede dali de onde a gente tava. Quando a gente via, a gente tava lá num umbralzão, assim, ó. Aí todo mundo começava a correr, umas pessoas era puxada assim pelo cordão de prata, né, voltando pro corpo. Eu não pensei em voltar pro corpo, eu só fiquei assim, mano, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a andar numa viela. Quando eu olhei pro lado, eu ouvi uma voz assim gutural, sabe? Tipo, aí eu, o que que é isso, gente? Aí eu olhei pro lado assim, não vi nada. Aí eu olhei pro outro lado, parecia uma pilha de lixo assim, bem grande, tipo num beco. Tinha um beco assim, tinha uma pilha de lixo. Hein? Aí eu vi de novo assim. Aí eu veio da pilha de lixo. Quando eu olhei pro lado, não era uma pilha de lixo, era um ser, era uma pessoa. Ele era tão grande que ele parecia uma montanha. Eu não vi braço, eu não vi perna, eu só vi aquela montanha, que parecia uma montanha de lixo, só que era um corpo, só que tava com cheio de retalho. Eu nem sei se ele tava vestido, eu nem sei se era sujeira, não dá pra entender ali. Só que eu vi a cabeça dele. E ele ficava com a boca assim, tipo um duto que tava ali, eu acho que saía sujeira ali do duto, eu não sei, ele ficava comendo aqui. Então você pensa, né? Tem de tudo, gente. Então também, a comida também é um fator, tá? Chia falou, será que uma pessoa ninfomaníaca sofreria muito depois de morrer? Seria essas pessoas que a gente chama de incubos e súcubos, tá? Porque é o vício, né, gente? O vício ela vai querer fazer lá também. Então ela vai ficar no desespero lá e vai ser um espírito em potencial pra ficar obsediando as pessoas. Só que, eu já tive projeção astral onde eu vi na frente de motel, tá? É um negócio horrível. E quando eu tive essa projeção, foi antes de eu ler um livro. Qual era o livro, gente? Não era esse do André Luiz, era algum outro livro que eu li, eu não lembro. Que contava isso dos motéis, que ficava um monte de espírito lá na frente. E eu vi numa projeção astral mesmo. Eu passei na frente de um motel. E, gente, era uma multidão. Não era assim os espíritos sensualizando, não era isso. Era uma multidão, assim, uma multidão de The Walking Dead, assim, uma multidão. Não tava sensualizando, tava bonito, nada. Tava lá, só pele e osso, na frente do motel. A Júlia colocou, Ju, sobre essa densidade do cigarro, bebida, isso tem a ver com as entidades da Umbanda também? Ah, sim, que eu falei do meu pai? Sim. Sim, também. Muita gente fala que as entidades da Umbanda bebe, fuma, que eles são inferiores. Gente, é para se densificar. Também é para utilizar a energia para fazer os trabalhos que eles fazem ali durante os atendimentos, tá? Então, por exemplo, quando tem os passes e tal, eles não usam a energia, eles ou usam o mínimo possível da energia do médium que tá ali recebendo, né, o espírito, eles acabam usando desses elementos que eles
estão consumindo, né? A bebida, o álcool, a bebida, o cigarro, o charuto, etc. Para poder não desgastar tanto o médium, porque a gente não banda, às vezes a pessoa atende muita gente, né? Pode desgastar demais esse médium. Então, a entidade, ela não fica usando da energia do médium, só que ainda ela precisa de uma energia para aplicar os passes, para fazer os trabalhos que elas fazem ali no, na assistência. Então, essas coisas que eles usam, até mesmo o cafezinho que o preto velho usa, as plantas ali que o caboclo usa, aquilo ali é uma forma deles usarem a ferramenta para eles poderem fazer o trabalho que eles fazem ali naquele momento mesmo com os encarnados. Mas também é uma forma de se densificar, tá? Tem um outro relato do Chico, Chico maravilhoso, né? Eu sempre trago aqui os relatos dele. Que ele falou assim que ele saiu do corpo. Aliás, ele nunca gostava muito de ir em cemitério, porque cemitério é foda, gente. Quem é médium é foda. E aí uma pessoa muito querida desencarnou e ele acabou indo, né, no velório. E aí ele tava andando lá, né, entre as lápides e tal, aí ele viu um espírito que era um Exu, né? Ele falou que o espírito tava com a capa preta, com a aparência de caveira, era um Exu. E ele falou que ele tinha um cheiro muito forte de bebida. E aí ele falou assim, eles conversando e tal, aí o espírito falou assim, sabe por que que eu bebo tanto? Tipo, ele percebeu que ele tava incomodado com o cheiro, né? Aí o Chico falou assim, por quê? Ele falou assim, ó, pra conseguir ficar aqui, trabalhando aqui. Então não é que ele bebe tanto pra suportar né, esse peso. Não, é literalmente pra ficar lá, tá? Eu já falei pra vocês, gente, lugar de espírito não é na matéria. Se tem aqui na matéria, eles se densificam. Então eles vão sentir fome, sede, tá? E aí o que acontece? Quando eles estão assim no desequilíbrio, que foi o que eu falei na semana passada, eles ficam obsediando os encarnados, fica usando a energia do encarnado que comeu, que tá bebendo água. Agora, um Exu, que ele não vai ficar obsediando encarnado, ele usa outras coisas, né? A bebida do médium que usa, então aquela bebida não vai fazer mal pro médium porque ele tá pegando toda a energia. Para fazer, ele transmuta, na verdade, né? Ele transmuta a energia para operar os trabalhos. Mas também ali, né? No momento do trabalho espiritual. Até onde eu sei é isso, tá? Tem mais um, um exemplo de processo obsessivo intermediário que eu queria trazer para vocês. Às vezes a gente acaba virando alvo de espíritos, tá? E aí não é por conta de vício, porque aí tem uma série de coisas. Alguns exemplos, tá? Vou trazer aqui primeiro os exemplos que são mais comuns, que todo mundo tá sujeito. É, Você namora uma pessoa e aquela pessoa ela não tá andando na linha, ou então aquela pessoa tem problemas com espirituais com algum espírito, né? Essa coisa de eu adoro homem com cara de bandido, eu adoro os caras envolvidos, não sei o quê. Os caras envolvidos não tão só, tá, gente? E aí você acaba colocando um alvo também na sua testa, tá? E aí se você vem com aquela, não, porque eu vou mudar ele. Eu sou a de ouro, eu sou, né, a de ouro, vou mudar ele. Não sei o quê, de ouro não, de mel, né, que fala. E não sei o que, não sei o que. E não, você só vai colocar um alvo na tua testa, tá bom? Aí você vira um objeto de. Você chama a atenção de quem tá acompanhando ele, porque ele não é. Nossa, então os espíritos trabalham para ele. Não, ele trabalha para os espíritos. Ele que trabalha para os espíritos. Então você tá perturbando um trabalhador, né? Um soldadinho lá das trevas. E aí você vira um alvo também, tá? E aí pode acontecer um montão de coisa com você. Ah, não, mas a minha energia é super elevada, porque eu uso porque eu fiz uma tatuagem de não sei o que lá, das 7 não sei aonde nas costas. Beleza, né? Então, aí vira complexo, porque ele realmente quer destruir você, pra você se afastar, né? Então começa a acontecer uma série de coisas para que você se afaste gentilmente, assim, de forma voluntária. Não se afastou de forma voluntária, vai pras cabeças. Aí ou você vira uma envolvida, que aí você vira mais uma soldadinha, ou você começa a se prejudicar muito. E aí começa vem
esses processos são quase complexos, tá? Então, eu coloquei aqui fica entre complexo e entre intermediário e complexo. Porque aí eles vão ficar te estudando, tentando encontrar o seu ponto fraco, porque todos nós temos pontos fracos, todos nós temos. E aí eles vão pelo ponto fraco. E às vezes seu ponto fraco é o seu filho, às vezes seu ponto fraco é o seu, né, no seu trabalho, às vezes seu ponto fraco é uma tendência que você tem para exagerar na comida, por exemplo, tá? Alguma propensão, alguma doença que você tem, você não tá cuidando, e aí ele aproveita para usar isso para piorar a sua doença. Enfim, uma forma. Ou também, né, você trabalha numa empresa e você tem um concorrente ali que vocês dois estão querendo a mesma vaga de promoção, né? Estão concorrendo à mesma promoção. Você pode virar um objeto de atenção para aquela pessoa que tá querendo ali, tá concorrendo com você. A gente não sabe o que vai no coração das pessoas, gente. Já teve, inclusive, histórias, tá? Que saiu em jornal e tudo de pessoas que mataram colegas de trabalho porque ela tava vendo que o outro ia conseguir a promoção que ela queria. Simplesmente ela contratou um matador de aluguel e exterminou a pessoa. Então, não tô falando que no caso de matar, porque você que deu brecha, não é isso. Mas assim, existem pessoas ruins também em todos os lugares. E você pode chamar a atenção dessas pessoas e você acaba entrando na mira de espíritos que acompanham essas pessoas, tá? Um outro exemplo também, pessoas que trabalham em locais espiritualistas ou não, eu vou até mudar. Pessoas que trabalham ajudando outras, pessoas que ajudam outras pessoas, seja num centro de valorização da vida, uma pessoa que abre um local que ajuda pessoas com vícios, por exemplo, que ajuda pessoas que em situação de rua, um local espiritualista, né, que trabalha ali com processos de desobsessões, uma pessoa que trabalha no terreiro, uma pessoa que trabalha na casa espírita. Essa pessoa geralmente ela tem uma proteção extra porque ela está trabalhando ali numa egrégora. Só que essa pessoa também tem que andar na linha. Eu já trabalhei em centro espírita, né, há alguns anos, e eles sempre falavam, a proteção existe, mas acima da proteção existe o seu livre-arbítrio. Então, se você decide sintonizar com energias mais densas, por invigilância da sua parte, não tem o que fazer. Foi o que eu falei para vocês do meu pai, que fumava 3 maços de cigarro e trabalhava no centro. Então ele tinha muita ajuda, mas tinha uma hora que falou: desculpa, não tem o que fazer, não tem como. É uma regra natural, não tem como a gente ir lá e desfazer as regras divinas. Né, regras que existem no universo, não tem como, sintonizou, não tem como eu te puxar para longe daquelas sintonias. Sintonizou, sintonizou, sabe? Não tem o que fazer. Então, é muita responsabilidade também quando a gente ajuda, só que a gente também gera muita coisa positiva do outro lado, é igual eu vejo agora. Pô, meu pai fumou mais de 50 anos, ele não tem um problema no pulmão. Não tem um problema no pulmão, zero. Ah, porque ele é muito querido pela espiritualidade, porque ele ajudou muita gente também, gente. Será que você tem certeza que é isso? Não, não tenho certeza. Eu só imagino. Mas eu também não posso falar aqui que quem tem problemas é porque não merecia saúde. Não é isso. A gente vem também com algumas coisas que precisam viver, né? A gente vem sabendo que vai passar por algumas coisas, não tem o que fazer. A gente sabe, tem motivos que a gente só vai entender quando for lá pro outro lado. Então não dá pra gente ficar falando esse mereceu, esse não mereceu, tá? Mas às vezes a gente tem sim ajuda porque a gente ajuda muita gente, é uma coisa automática também. Da mesma forma que mentor e guia não pode influenciar, interferir no nosso livre-arbítrio, também existem leis que se valem por si só, né? Você ajuda as pessoas, você gera um dharma. O que é dharma? É o contrário do karma. Você fica com crédito, karma é débito, fica ali com uma pendência, um buraco, né? A conta fica negativa. Só que se você tem Dharma, sua conta vai ficando positiva, positiva, quando vê se tem um montão de créditos, apesar dos débitos continuarem. Então, por isso que eu sempre falo assim, né? A gente tem que fazer o bem. Sempre que a gente vê a oportunidade de fazer o bem, a gente não pode perder. Por interesse, pode ser também, mas porque é uma forma também da gente criar um mundo,
dentro do nosso micro, né, criar um mundo que a gente espera, que a gente quer viver. Porque a gente reclama muito no mundo que a gente vive, mas enquanto é, o mundo só vai mudar, gente, quando todo mundo mudar um pouquinho, vai mudando um pouquinho, que vai influenciando outro, que influencia outro, que influencia outro. E quem sabe, né, daqui a algumas centenas de anos, alguns séculos, né, a gente não tem um mundo melhor. Eu acho que é uma coisa também natural, não é uma chavinha que vira. A transição planetária não vai acontecer porque Chico falou que vai acontecer em 2057. É uma previsão, mas se nada mudar, não tem como acontecer, não vai dar esse salto do nada, né? Então a gente tem que fazer nossa parte, porque vai ser sempre positivo, ajudar sempre vai ser positivo. Às vezes a gente não tem o retorno e a gratidão da pessoa que recebeu ajuda, mas aquilo nunca vai ser esquecido, sabe? É, e aí eu vou fazer um relato aqui pessoal também. Depois que eu comecei a gravar vídeos aqui pra internet, os assédios aumentaram muito, 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 muito. Eu tinha alguns assédios, eu sofri assédios fortes quando eu tinha um episódio em específico que marcou minha vida, assim, quando eu tinha 26 anos, né? Foi um pouquinho antes de eu casar, foi uma coisa horrível, assim, um pesadelo que eu vivi durante 4 meses. Já contei várias vezes, então não vou entrar aqui em detalhes. Obrigada, Matheus. Mas foi horrível, foi o pior que eu já vivi foi aquele. E foi por conta do meu pai. A gente, quando eu tava no tratamento, né? No final do tratamento, eles falaram que ele abriu as portas, né? Porque meu pai não só fumava, meu pai ele bebia muito, muito. Ele bebia em bar. Então, ali, gente, o ambiente salubre é boteco. Não é bar da Vila Olímpia, barzinho, tatu bola, não. É boteco de bairro, sabe? E onde tem, sabe, pessoal, todo dia tem briga, é um matando o outro, é um batendo no outro. Era esse ambiente que ele adorava, os amigos dele, né? Ele lá encontrar os amigos dele. Então ali era, todo dia era uma novidade, vinha um amiguinho novo pra casa. E a gente também entrou naquela onda, sabe? Eu tinha esses 20 e poucos anos, também não vivia nas, sabe, vivia bem aberta assim, saía muito, bebia muito também. E também ia pra locais assim bem, sabe, vivia em rave. Eu saía muito assim pra balada, assim, passava a noite inteira na rua. Eu já namorava meu marido, mas a gente vivia na esbórnia. E minhas irmãs também, então assim, a casa tava toda de pernas pro ar, né? Então ele trazia, mas a gente que deixou as portas abertas. Eu, como médium ostensiva, era quem via e pegava tudo. É, então esse foi o pior episódio, assim. Então eu nunca vivi nada, depois desse eu nunca vivi nada parecido. Só que depois que eu comecei a gravar vídeos e tal, aumentou muito, bastante mesmo os assédios. Só que graças a Deus são todos assédios que eu não diria que são intermediários, porque são focados em fazer mal. Não é um espírito que eu, igual deu exemplo na semana passada, que eu tava no metrô e veio aqui porque gostou da minha cara, e eu tava chateada porque eu briguei com o meu chefe. Não, não é isso. É porque realmente quer fazer mal, porque por algum motivo. E aqui eu não tô falando, ai, você é a pessoa especial que tá ajudando milhares de pessoas, não tô ajudando ninguém. Mas às vezes a gente. Sabe quando a gente tá no lugar certo, na hora certa? E às vezes acontece isso, gente. Outro dia semana passada, eu tava rolando o feed do Instagram, eu vi uma frase que fez o meu dia mudar, minha semana mudou depois que eu vi aquela frase. Então, você vê, às vezes a pessoa coloca uma coisa, ela nem imagina que ela vai tocar o coração de alguém. E só que toca, sabe? Então, às vezes eu tô falando um negócio aqui e por algum motivo você tocou o seu coração. Não porque eu estou falando uma coisa incrível, não é isso. Mas porque você também tá pronto pra virar essa fase, sabe? Essa chave. Você também tá pronto pra virar essa chave, você também tá querendo melhorar e sair dessa frequência. Então, o universo conspira a favor, né? Lembra que todo mundo conhece essa frase, né? O universo conspira a favor, porque a gente fica onde a gente sintoniza.
Então, se você está sintonizando com uma energia de mudança, de aprendizado, de evolução, você vai ouvir coisas que te despertam. Então, não é a Juliana que está te despertando. É uma coisa que eu tô falando, uma experiência minha, uma frase do Chico, que não é minha, né? Que eu falo várias vezes aqui. Então, uma frase do Chico que eu falei, um livro que eu li que tocou meu coração. Eu falo, gente, eu fiquei tão tocada quando aconteceu. Eu quero compartilhar. Quando eu li esse livro, eu quero compartilhar com vocês. E toca também o coração de outras pessoas. Esses dias eu falei que eu fiz. Faz alguns meses. Eu falei sobre. Acho que foi o filme Nosso Lar, o filme do Divaldo, o filme do Arigó. Não foi? Tem gente que tá aqui em todas as lives. Eu falei uma vez do filme do Arigó. Um rapaz entrou em contato comigo lá no Instagram falando que assistiu e que ele chorou muito e que aquilo foi um divisor de águas pra ele. Ele falou, aquilo pra mim foi um divisor de águas, eu sou outra pessoa. Então não sou eu, entendeu? É uma inspiração, assim, alguém inspirou aqui no meu ouvido, eu falei, te tocou porque você estava pronto para receber aquilo e você conseguiu traduzir aquilo em algo legal para você. Só que o espírito não tem, gente, essa complexidade. O espírito tá desequilibrado, obsessor. Por mais inteligente que ele seja, ele só tem ódio. O espírito trevoso mais foda do umbral, ele é inteligente, intelectualmente falando, muito mais que eu, muito mais que a gente aqui, intelectualmente falando. Mas o cara tá carregado de ódio, ele não consegue imaginar que a pessoa que ele odeia tá despertando, tá melhorando, sabe? Tá desenvolvendo autoestima, tá acreditando em um dia melhor. Ele não quer acreditar nisso. Então ele quer o quê? Buscar culpados. Quem que é o culpado? Ah, aquela Kenga lá que tá falando todo domingo no TikTok. Vamos foder com a vida dela. Então, é assim que funciona, sabe? A cabeça. Então, ou então aquela pessoa lá que tá lá no terreiro recebendo aquela preta velha que tá enchendo o saco do meu obsediado aqui, porque acontece. Eu passei. Tem mais ou menos uns 2 meses que eu fui num terreiro, eu passei com uma. A gente foi numa gira de preto velho. Passei com uma preta velha, meu Deus, eu chorei horrores, assim, porque ela falou umas coisas que me tocaram tanto, assim, que foram tão fodas, assim, pra mim, que também, assim, mudou muita coisa que eu tava pensando e tudo mais. Então, assim, se eu tenho um obsessor que tá me obsediando há anos, ele vai cair matando na moça lá que tava na preta velha. Ele não vai pra cima, né, que ele não é besta. Mas ele quer fazer mal a quem tá recebendo. Obrigada, Henrique. A quem tá recebendo a preta velha. Porque dessa forma ele acredita que, se não tem mais ela ali, essa preta velha vai se manifestar em quem? Não tem mais ninguém pra manifestar, eles pensam assim. Ou então vai manifestar em outro médio, em outro terreiro, até essa menina descobrir, já passou. Então eles vão pra cima, sabe? Das pessoas que eles acham que tá influenciando a pessoa e tal. Então, gente, é uma responsabilidade muito grande a pessoa que trabalha com a espiritualidade. E aí, sem moralismos aqui, eu não tô sendo moralista, cada um sabe onde enfia a mão, né? É, mas tem pessoas que enfiam a mão em cumbuca, não sabe o que tem dentro dessa cumbuca e só quer o glamour e só quer os benefícios, que muitas vezes é dinheiro, que muitas vezes é fama, é afago no ego, pessoas que ficam fazendo feitiços aleatórios. Ai, não existe isso de karma, de não sei o quê. É que o karma, as pessoas colocaram peso em karma como se fosse uma coisa de cristão, de não sei o quê. É ação e reação, gente. Qualquer frente espiritualista, bruxaria, qualquer coisa, você sabe que existe ação e reação. Um Exu, ele fala isso. Ele fala que existe ação e reação. Existe ação e reação, você chame do que você quiser. Que lei de causa e efeito, ação e reação, justiça do homem, qualquer coisa que você quiser falar, é isso daí. Você bateu, você levou. Você tá fazendo aqui, você tá abrindo campo ali. Então, eu, Juliana, eu escolho as minhas batalhas, né? Eu presto atenção quais são os meus limites, porque eu me coloco na minha pequenez, né? Eu me reconheço, eu me recolho a minha insignificância. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que estou no caminho, que estou buscando melhoria sempre, aprendizado. Não me acho uma pessoa horrível, preciso melhorar. Eu acho que eu sou como se fosse uma criança que está aprendendo. Então, não é que precisa melhorar. Eu quero crescer, porque eu acho que
a minha crença é que nós somos ilimitados em possibilidades, capacidades. Então eu sei que eu posso muito, porque eu estou extremamente limitada aqui hoje. Então eu quero sim crescer e eu acho que eu tô no caminho. Só que eu sei que eu também não sou, né? Não tenho umas costas aqui de aço que tudo pode vir aqui bater, que eu nada, minha filha. Eu tenho filho, sabe? Não vou ficar me expondo aqui por bobagem, por conta de seguidor, de ego, de R$ 100 não sei o quê. Aí tem gente que faz feitiço de não sei o que por R$ 5, aí faz aquele monte de feitiço que todo mundo é R$ 5 feitiço do amor. Você vai lá e faz um monte de feitiço, leva lá no, no cemitério, sabe? Pra quê, gente? Tá por conta de R$ 5. Ai, mas são 20 pessoas pagando R$ 5. Meu Deus, gente. Fazer uma faculdade, um curso de inglês, você vai receber um salário 30 vezes maior que isso. Pelo amor de Deus, sabe? Ou então faz um trabalho espiritual, mas assim, faz um negócio com responsabilidade, porque no final quem se fode é você. E gente, a gente vê umas pessoas aí que você vê que a pessoa, a cara da pessoa desenergizada, sabe? Tem que tomar muito cuidado, porque isso é abrir brecha. E aí você fala assim, não, mas você tem banho, você tem entidade, você trabalhando com uma entidade foda, ela vai te proteger. Só que você não pode olhar pro lado, você tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer não sei o quê. Pode perguntar aí pra uma pessoa que trabalha com essas bruxarias mais pesadas. A pessoa tem que fazer 1 milhão de coisas, tem que não sei o quê, tomar não sei quantos banhos, tem que assentar não sei quantas velas, tem que dormir com um monte de coisa cruzada não sei aonde, porque qualquer brecha tem ali um batalhão pra vir caindo matando. Então, no geral, né, em suma, aqui pra gente finalizar, a gente precisa tomar cuidado, né, prestar atenção onde estão os nossos gargalos, tá? Porque vai ter sim assédio, não porque nós somos, né, supervisados, não é isso, mas é que os iguais, né, como que fala a frase, gente, o ditado, é, não sei o que ela sintoniza, é lei da afinidade, né? Então, assim, você vai atrair aquilo que você está sintonizando. Então, muitas vezes não é que tem um monte de espírito na espreita querendo te atacar, mas você vai atrair quem que vai estar do teu lado? Anjinho do Senhor, se você se acaba na pornografia o dia inteiro, né? Teu celular não tem nem memória mais de tanto vídeo que você tá vendo. Hum? Então, assim, presta atenção. Os seus pensamentos, como que é? Só quer saber de coisa ruim, só odeia todo mundo e não sei o que, e não se vigia. Você fala uma coisa e não faz o que você fala. Você é uma pessoa mentirosa que fica falando na internet 1.000 coisas, tudo mentira. Isso daí, gente, é frequência baixa. Então, não é que, ai, se você morrer por conta de um obsessor, morrer por causa de você. Você sintonizou, você baixou sua frequência até o chão lá. A frequência foi subterrânea, entendeu? Então tem que prestar atenção. Não adianta depois ficar reclamando com Deus se você também quer fazer nada, né? E aí eu tô falando isso não é um esporro, não. É um esporro sim, mas para todos nós. Porque eu sempre me coloco nisso. Eu falei pra vocês que semana passada eu tenho que tomar cuidado com a minha irritação, assim. Do nada eu fico muito irritada. E eu sei que é uma porta de entrada forte para processo obsessivo, né? Porque quando você tá irritada, você perde a capacidade de avaliar as coisas, sabe, de forma ponderada, de forma equilibrada. Você perde. Então você vira um alvo fácil para influências, sabe? Ficar ali falando, falando e você só fazendo. Porque quando a gente tá irritado, a gente se alimenta de raiva. Então, quanto mais coisas que vão. Mais lenha for jogada naquela fogueira da raiva, mais satisfeito a gente vai ficar. Quando vê, quando parou tudo, quando o fogo baixou, você olha pro lado, você vê um estrago enorme que você fez, sabe? E aí não adianta responsabilizar o espírito. A gente tem que também ter um controle e colocar na cabeça. Eu controlo o meu corpo, eu controlo a minha mente. É muito difícil, gente. Falei pra vocês, assim, pô, eu tô fazendo uma dieta, um negócio difícil do cacete, né? Passei o dia inteiro aqui cozinhando pra não cair em tentação de ficar pedindo comida, né? Porque quando a gente tá ali na correria e tal, quando olha a geladeira não tem um pé de nada, você faz o quê? iFood. Aí não, hoje eu vou fazer tudo, vai ter comida saudável, tem salada pra enfiar aqui na orelha, salada se eu quiser. Lavadinha, tudo cortadinho, tomatinho, não sei o quê. Né? Uma estratégia aqui pra eu poder controlar minha mente. Porque é difícil pra caramba, né? Imagine coisas mais pesadas. Então a gente tem que se colocar também como responsáveis por nós,
né? E também pela nossa parte espiritual. Quando a gente se coloca responsável por nós, a gente fala, pô, então tá na minha mão, né? Então não dá pra ficar aqui contando. Lógico, todo mundo tem ajuda, mas ajuda, tá? Ajuda. É a mesma coisa de você estar construindo sua casa, vou bater uma laje, você fica só aqui, ó, de bracinho cruzado e teus amigos batendo na tua laje. Não, é ajuda. Ninguém vai te ajudar se você estiver aqui de bracinho cruzado. Ai, falei bastante, né? Deixa eu ver aqui os comentários pra gente finalizar. A Fer perguntou, quando a pessoa para com o vício, as entidades continuam no ambiente ou perto? Não, Fer, porque como eu falei, eles podem até continuar por um tempo pra ficar instigando a pessoa. Um exemplo, meu pai falou pra mim esses dias, acho que eu contei aqui também, que ele sonhou, tipo, ele tá super tranquilo já, né? Ele falou, pô, o primeiro mês foi difícil, agora tá mais tranquilo e tal. E ele falou que sonhou com dois caras na porta da casa dele, tipo, já tinha entrado no portão, na porta da sala, e ele deitado no sofá, e ele tava dormindo no sofá, tá? Foi tipo um sonho da tarde, assim, que ele teve. E ele falou que ele sonhou, na verdade foi uma projeção, claramente, e os caras não conseguiam entrar, desculpa, não conseguiam entrar na sala, ficava assim, ei, ei. O meu o nome do meu pai é João, mas ele tem. Não me pergunte por quê. Eu até sei, mas a história é muito longa. Todo mundo chama ele de Pia. Aí ele, ei, Pia, 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 Pia. Aí meu pai acordava assim, Aí eles pegavam uma caixa de cigarro, do cigarro que ele fumava, e falavam assim: bora, bora tragar um, bora, bora. Meu pai, sai fora, não sei o que, eu já parei com essa porcaria, não sei o que. Ele, bora, só um, bora, vamos. Isso já tinha uns 3 meses que ele tinha parado. Então, assim, eles ficam, sabe, por um tempo ainda instigando e tal. Mas não influencia mais negativamente o ambiente. E aí, com o tempo, conforme a pessoa vai ficando firme, firme, passa. Acabou, entendeu? Santana mora em uma casa, já tem 1 ano. O antigo dono morreu, faz tempo, de um mês pra cá, ele fica aparecendo na casa. Porque depois de tanto tempo ele começou a aparecer. Às vezes ele começa a pegar a habilidade de aparecer, né? Acontece isso também. No começo, às vezes, fica meio desnorteado, às vezes não fica em casa, às vezes ele tava lá perto do corpo, tá? Aí depois ele sai de perto do corpo, puxar um cabelo branco aqui, e aí ele vai pra casa. Eu sugiro você fazer evangelho no lar. Dá uma pesquisada aí. Eu acho que eu tenho um vídeo falando sobre evangelho no lar, mas aqui no TikTok a gente faz superficial, né? Mas dá uma pesquisada aí, o que é evangelho no lar. Eu sugiro você fazer. É muito, muito útil nesses casos, tá, Santana? Pode, Fê, mas não é muito comum. A Fernanda falou, no caso do evangelho no lar, ao começar, nós podemos sofrer algum tipo de assédio. Se você tiver com obsessores em casa, pode ser que você comece a ver algumas manifestações, sabe? Algumas coisas estranhas, barulho, pode ter sonhos mais agitados, mas não é nada muito forte. Porque quando a gente começa a fazer o evangelho, a gente traz para nossa casa uma egrégora muito positiva também. Só que precisa ser consistente. Tem que ser consistente. Toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário. Tem que definir um dia e um horário fixo. Seja consistente. Aí você vai ter. é, Essa proteção também. Então, o espírito pode ficar resistente por um tempo, mas já vai ter gente ali trabalhando para ajudá-lo também, sabe? A sair dali. Não é que os espíritos mentores e os guias expulsam ele, quer ajudá-los também. Então, às vezes eles ficam resistentes e tal, mas depois de um tempo vai cessando. Então, não costuma vir um assédio muito forte, não. A última pergunta aqui, o colega colocou, Ju, tenho muita dúvida entre ser psicológico e espiritual. Como diferenciar? Olha, quase sempre envolve as duas coisas. Então, por isso que eu sempre falo, tenta resolver as duas coisas. O processo obsessivo, ele sempre tem ou essas causas que eu falei, mas a frequência também baixa, gente, porque você pode estar desestimulado, com depressão, sabe? Se sentindo desmotivado, trabalhando numa coisa que você não gosta, num relacionamento abusivo, então sua energia baixa. Então, quando a energia baixa, você abre brecha para influências espirituais densas se aproximarem. Só que ao mesmo tempo pode estar acontecendo também um processo psicológico. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa ou é uma coisa ou é outra. Não, geralmente são as duas. Então, se tiver uma coisa muito insistente, trabalhe nas duas frentes.
Então é isso, tá, gente? Obrigada por todo mundo que esteve até agora. Semana que vem eu vou dar continuidade na série, aí vai ser processos obsessivos, obsessões complexas, que são as mais difíceis de se resolver. Mas também são as mais incomum, não é incomum não, mas são as que acontecem com menos frequência. É isso, meus amores. Obrigada a todos. Ótima semana. Beijos.